Oi, nesse vídeo a gente vai tratar da segunda questão do quiz objeto educacional aqui da semana 5 da disciplina de inglês. Mas antes, vamos para uma palavrinha rápida do Joel. Por que ser um apoiador classe A do EAD Vídeos? Porque somente os apoiadores classe A têm acesso a materiais exclusivos, como esses resumos em PDF, e a vídeos de resolução de exercícios, vídeos de resumos das disciplinas, simulados e muito mais. Acesse eadvideos.com.br e venha fazer parte do maior grupo de estudos da Univesp. É isso aí. Vamos então à questão. Só lembrando que se você quiser ajudar a gente com o Valeu aqui do YouTube e também com o Pix que está aí na tela também para você, você pode apoiar a gente tanto com o Valeu quanto com o Pix. O Valeu aí tá onde essa setinha verde está apontando. Essa questão 2 ela é referente ao texto base Modal Verbs and Modality do Cambridge Dictionary. A questão provavelmente apareceu para você, se ela já não foi corrigida, ela apareceu errada porque ela estava falando que era no texto base Using the Past Simple do Perfect Grammar English Grammar, que é um texto base da semana passada, da quarta semana. O texto base aqui para verbos modais é esse que está aí na tela. Eu corrigi para não confundir. Então, aqui a gente só tem que assinalar a alternativa correta sobre os usos dos verbos modais e semimodais na língua inglesa. E aí aqui, parecido com a questão 1 que a gente viu no objeto educacional, que eu frisei bastante isso, os termos usados, o que é assumido como correto, como verdade, o que importa aqui é o que está dito no texto base. Se houver alguma divergência, alguma contradição, alguma coisa que você não concorda ou acha que o termo não está correto, é importante ver, claro, assumindo que não houve um erro de questão, um erro na alternativa da questão, a gente assume que o correto é o que está lá no texto base. E aí depois, se a gente tiver alguma discordância, a gente faz ali alguma contestação, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. A ideia aqui é que a gente vai se apoiar no texto base para responder as alternativas. O que são verbos modais? Fazendo um reminding aqui, um resumo aqui bem breve. Eles são os verbos em inglês que a gente pode considerar como verbos auxiliares, no sentido de que a gente usa eles para complementar ou mudar o sentido do verbo da ação principal da frase. A gente então continua tendo o verbo principal, o verbo indicando ali a ação, o estado, etc. da frase, só que a gente vai usar esse verbo geralmente com esse outro verbo principal. Então, o verbo modal, por ele ser usado com o verbo principal, a gente chama e entende ele como um verbo auxiliar. E esse verbo modal ele vai ajudar a gente a expressar ideias, quando a gente for se expressar, essas ideias de possibilidade, necessidade ou permissão. E aí, o que o material base diz em termos mais específicos é o seguinte: que a questão dessa modalidade, e é o que a gente expressa, por exemplo, por verbos modais, a modalidade, que é o que é abordado aí no texto base, né? Ela não fala o texto ali não é só sobre verbos modais, mas é mais amplo em relação à questão da modalidade. Ela é útil na fala do inglês, ao se expressar em inglês, para você dizer a sua atitude. E aí aqui a palavra-chave é essa. Modalidade tem relação com expressar a atitude. A atitude, no caso de um falante, ou falante, o que está escrevendo, né? Não importa. Em relação ao mundo. Então, o verbo principal, como a gente já viu, ele expressa as ações. E quando você tem o objetivo da modalidade, você usa esse recurso para expressar a atitude, seja na fala ou seja na escrita. E aí, tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que escreve,
ela consegue com a modalidade expressar várias coisas, como aí citando o que está no material base: certeza, possibilidade, vontade, obrigação, necessidade, habilidade, usando essas palavras ou expressões modais. Então, com isso, fica bem mais fácil de a gente analisar aqui as alternativas. A primeira diz que eles são usados para expressar somente necessidades e vontades. Está incorreto, porque a gente já viu que eles expressam várias outras coisas, como permissão, habilidade, obrigação, entre outras. Então, já incorreto aqui. Vamos olhar para essas que falam somente, né? Porque, claro, elas já estão incorretas. A terceira que fala somente, ó, fala que eles são usados para expressar somente possibilidade e probabilidade. Tem outras coisas. A outra diz que é para expressar somente atitudes futuras como possibilidade. E aí o problema é que está falando que é o somente. Como o texto base diz, eles são usados para expressar atitudes. Isso está correto. O problema é dizer que são só atitudes futuras como possibilidade. Tem certeza, tem vontade, tem obrigação, tem necessidade, tem uma série de outras coisas que eles podem expressar. Então, incorreta também. E aí a gente tem ali a segunda, que diz que são usados para expressar ações como possibilidade, necessidade e habilidade. Está incorreta porque verbo modal, segundo o nosso texto base, ele serve para expressar atitude e não ação. Lembra que eu falei? Atitude aqui era a palavra-chave. Então não expressa ação. A gente já tem os verbos principais para isso. Verbos modais ajudam a entender o que está sendo dito ali no verbo principal, só que ele vem para ensinar a gente entender qual é a atitude de quem fala ou de quem está escrevendo ali com a frase. Então não é a ação, é a atitude, por isso a segunda também está incorreta. E aí a gente fica com a última como a correta, porque de fato os verbos modais são usados para expressar atitudes como possibilidade, necessidade e habilidade. Aí sim, expressam realmente atitudes e ele não está limitando só possibilidade, necessidade e habilidade. Ele está dando só o exemplo aqui na alternativa, porque ele está dizendo como e não somente igual nas outras alternativas. Então, expressam atitudes, ok, como subentendido aí, por exemplo, possibilidade, necessidade e habilidade. Tem outras coisas, mas são só exemplos. Então, realmente, a última alternativa é a correta aqui para gente. E aí, segundo o texto base, né, essa é a alternativa correta, porque o foco aqui na modalidade é relacionado com atitude, e aí essas três que foram dadas aí são só exemplos. Existem outras, mas são exemplos aí válidos. Com isso, a gente termina a resolução aqui dessa questão. As atividades avaliativas, para você que é o nosso apoiador classe A, estão lá na plataforma, e você que ainda não é, você pode ter acesso se tornando um apoiador classe a essas e outras questões de atividades avaliativas dentro da nossa plataforma de inglês e de outras disciplinas. É isso e muito obrigado.